Oi, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Entre a Lei e o Cuidado, promovido pelo Escritório Santos e Valdevez. Aqui hoje, para o nosso primeiro tema sobre saúde mental, temos dois convidados importantíssimos, o Dr. Rodrigo Valdevez, especialista em Direito do Consumidor, e a doutora Fabrícia Meneghini, psiquiatra perita. E eu sou Fabiola Santos, sócia do Escritório Santos e Valdevez. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Bom, falando do nosso tema, saúde mental. O conceito de saúde mental, até muito pouco tempo atrás, ficava muito preso na ausência de doenças mentais. Isso quer dizer o quê? Quem não tivesse alguma doença, alguma patologia mental, era considerado uma pessoa com saúde mental. Hoje, a gente já olha com um outro olhar para a saúde mental e entende que a saúde mental é um estado de bem-estar, aonde eu consigo lidar de maneira funcional com todos os aspectos da minha vida. O profissional, o físico, o relacional, né, estudar, manter a minha vida financeira em dia. Então, é muito mais um estado de bem-estar, um olhar muito mais integrativo para esse conceito. Doutora Fabrícia, para começar, como é que está essa demanda de atendimento psiquiátrico no Brasil? Bom, a gente sabe que o Brasil é um país ansioso, né? Aliás, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E lembrando que a ansiedade ela não vem sozinha. A ansiedade ela pode vir como comorbidade ou acompanhada de outras comorbidades. O que é isso? São doenças que andam juntas. Então, normalmente, um paciente que tem ansiedade, ele tem depressão, ele pode ter transtorno bipolar, ele pode ter outros tipos de demanda. Então, quando a gente fala que é o país mais ansioso do mundo, a gente entende que também ele é o país que traz outras doenças psiquiátricas. E desde a pandemia, o número de atendimento psiquiátrico cresceu muito no Brasil, né? Embora a gente veja que a demanda de pacientes é muito maior do que a condição de atendimento desses pacientes na rede pública, na rede privada. A gente vê muito paciente psiquiátrico hoje em dia sem atendimento adequado. Então, dito isso, qual é o principal entrave para essa demanda reprimida? Eu acho que o principal problema que eu vejo dos meus pacientes no dia a dia são os pacientes que não têm acesso ao psiquiatra, seja ele paciente do SUS, que não consegue atendimento porque a demanda é muito grande, a fila é muito grande, eles ficam muito tempo esperando, seja ele paciente de convênio, onde o número de psiquiatras também é pequeno, credenciado na maioria dos convênios e os pacientes não têm acesso, assim como as demandas das terapias, né, que são indicadas para tratar os problemas psiquiátricos. Muitas vezes os pacientes não têm acesso, o convênio nega ou ele coloca muita burocracia num paciente que é um paciente de saúde mental, que já é um paciente teoricamente vulnerável, que não tem aí uma motivação, uma condição de correr atrás das coisas. Quando ele dá de cara com esse tanto de entrave, ele realmente desiste, né? Cria uma dificuldade, né? Já acaba atrapalhando até esse impulso, né? Que ele teve de procurar. E aí ele acaba Exatamente. encontrando uma barreira. E Rodrigo, doutor Rodrigo, qual seria, assim, o plano de saúde? Ele pode negar esses tratamentos psiquiátricos, mas em que ordem? Como que eles negam? Como acontece? Qual a sua experiência em relação a essas negativas do plano desse paciente que vai procurar ajuda no plano? Pois é, habitualmente eles acabam negando, né? É o que a gente observa na prática. E eles fazem isso como? Eles fazem isso escorados no rol de procedimentos da ANS. Aí aqui eu vou abrir um parênteses que eu acho que é importante para quem está assistindo, dar uma explicação para entender. A gente escuta esse negócio, o rol. O que é o rol de procedimentos? O rol nada mais é do que uma lista exarada pela Agência Nacional de Saúde, onde lá constam todos os procedimentos, tratamentos, medicamentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Então, assim, partindo dessa premissa, vai ficar mais fácil para a gente compreender como é que funciona essa dinâmica das negativas. Bom, e como você pode dar um exemplo de como os planos justificam essa negativa? O que é mais habitual os pacientes receberem como resposta dessa negativa? Não constar no rol.
E aí é muito interessante, porque essa questão do rol, vocês vão lembrar, elas remetem lá ao final daquele período da pós-pandemia, né? Houve um julgamento icônico, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. Na época tinha essa discussão se o rol era taxativo ou exemplificativo. São nomes feios, né? Mas taxativo é o quê? Era a tese dos planos de saúde. O que quer dizer taxativo? Que ele exaure o tema. Tudo que está ali já consta necessariamente daquela lista. Enquanto nós, consumidores, alegamos o quê? Não, ele é meramente exemplificativo, é uma lista mínima, ela pode ser agregada, ela pode ser acrescida. Então, lá em 2022, o STJ julgou essa problemática do rol. E lá, ele decidiu que o rol ele era taxativo, mas foi uma taxatividade mitigada, porque ele mesmo elencava as hipóteses em que o rol poderia ser agregado se, por exemplo, o tratamento não estivesse surtindo efeito para o paciente e a alternativa de um segundo tratamento tivesse um respaldo técnico, né, sob o ponto de vista médico. Pois bem, esse julgamento aparentemente teria consagrado aí a taxatividade do rol. Durou 3 meses. Felizmente, veio a lei também de 2022, que foi a lei 14.454, que acabou, quer dizer, acabou, a gente no Brasil é difícil falar isso, né? Mas hoje, aqui nas condições normais de temperatura e pressão, a gente pode ter uma certa segurança em dizer que o rol ele é exemplificativo porque essa lei consagrou esse entendimento, e é o que está sendo aplicável. Tem outras discussões também, mas esse é um papo, uma outra oportunidade dos efeitos dessa lei, se ela pode retroagir, se não pode, mas é basicamente isso. Então, Rodrigo, se eu prescrever um tratamento para o meu paciente que não necessariamente estiver constando na lista da ANS com aquele nome, igual aquele nome, ou se eu prescrever um tratamento que tenha respaldo científico, mesmo que ele não conste no rol, o paciente vai ter direito a isso. Ele vai ter que buscar esse direito de algum jeito, é isso? Sim, a lei consagra essa possibilidade. Aliás, essa possibilidade ela já estava consagrada quando do julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, você preenchendo os requisitos, né, mostrando que aquele tratamento que consta lá, ele não está surtindo efeito e que um outro vai ser muito mais proveitoso e tendo respaldo científico para tanto, vai sim, esse rol vai ser quebrado. Isso é super importante para a gente, né, para os médicos, Demais. porque a gente também não sabe sobre isso. Muitas vezes o médico não sabe que pode prescrever outro tipo de Demais. tratamento, né? Então, pegando o gancho da doutora Fabrícia, quais são esses tratamentos que são considerados não tradicionais, né? Novos tratamentos? Como isso fica dentro do universo das operadoras e pacientes? Esses tratamentos, digamos, não tradicionais, eles encontram grande resistência no âmbito dos planos de saúde, né? E dá para a gente citar outros exemplos, né? Até em relação a exames, por exemplo, aquele da eletroconvulsoterapia, as internações psiquiátricas, o home care psiquiátrico também, reiteradamente negado. Aliás, esse é um tema que o home care acho que a gente deveria deixar para uma oportunidade exclusiva, porque é um tema extremamente importante, super em voga. Bem, em relação a isso, essas negativas, né, que são feitas pelo plano, qual é o que o paciente, qual é o direito que o paciente tem quando ele recebe essa negativa? O que ele pode fazer em relação a isso? O consumidor ele tem o direito de contestar essa negativa, né? Ele tem o direito de saber os motivos pelos quais aquilo foi negado, quais os fundamentos que ensejaram aquela negativa, né? E ele tem que esgotar essa via, né? É um direito dele saber o porquê, né? E uma vez persistindo essa negativa sem o devido fundamento, aí passa a ser uma nova etapa, que é o acionamento na justiça, né? Buscar o respaldo do judiciário para fazer valer, às vezes, uma interpretação que a gente vê na prática, né? Tanta coisa abusiva sendo cometida. E é isso, essa primeira contestar. E é importante também se municiar dessas provas, né? Para o futuro.
Então, eu gostaria de ouvir da doutora Fabrícia qual é a experiência dos pacientes dela, o que que você ouve em relação a essas negativas? Porque você começou aqui nosso papo, né, falando que tem um entrave dos né, de conseguir esse tratamento. E aí o paciente acaba até desistindo. Então, o que que você tem ouvido falar sobre essa questão da negativa dos planos de saúde, das dificuldades, se eles procuram outra pessoa? São várias perguntas que eu estou fazendo aqui, mas é tudo, né, interligado, e até se tem alguma outra opção em relação ao SUS. Então, eu vejo que os pacientes buscam, com muita dificuldade, já chegam pela primeira vez ao médico psiquiatra, né? Por uma questão de estigma da psiquiatria, por uma série de questões, o paciente tem uma certa resistência. Quando ele chega no médico psiquiatra, ele encontra uma série de tratamentos ou medicações que ele vai precisar naquele momento. E a continuidade disso muitas vezes acaba sendo complicado, porque às vezes eu prescrevo para o meu paciente, por exemplo, 10 sessões de psicoterapia, e aí ele não consegue no plano de saúde, ou ele tem problema com a frequência, ou por outras vezes, na psiquiatria é muito comum que a gente, com o paciente em crise, a gente precise ver o paciente uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, e acaba acontecendo do convênio não dar direito àquele paciente a poder estar com o psiquiatra toda semana. O que acontece? O paciente desiste, o paciente para de tomar remédio, e ele vai voltar no momento que ele estiver muito ruim. E aí já é um momento de uma possível internação. E quando chega esse momento da internação, é um outro momento complicado, né? Porque não há clínicas psiquiátricas em quantidade suficiente, principalmente falando aqui do Rio de Janeiro, que é a nossa realidade. Não há clínicas psiquiátricas que são especializadas na infância e na adolescência, que é uma outra questão que a gente precisa falar mais a respeito disso também, que crianças e adolescentes estão cada vez mais adoecendo. E aí a gente entra no entrave da internação. Internando esse paciente, conseguindo a internação para esse paciente, a gente vai ter um outro problema depois, que é isso que o Rodrigo falou. Muitas vezes, a gente, pensando numa política antimanicomial, que é o que a gente vem, né, lutando a favor disso há muitos anos, pensando em tirar esse paciente da internação o quanto antes, ou até não internar esse paciente no momento de crise, a gente precisaria, por exemplo, do home care psiquiátrico. Que eu preciso oferecer cuidados suficientes para aquele paciente, para que ele fique em casa, no contexto social dele, para que ele possa ser funcional, para que ele possa ir à escola, para que ele possa ir ao trabalho e ainda assim estar sendo cuidado. E a maioria das operadoras não oferecem home care psiquiátrico, negam essa modalidade. Eu não sei nem como isso funciona exatamente dentro desse universo, né? Doutor Rodrigo, existe alguma forma que os pacientes podem pressionar o plano de saúde sem precisar acionar o judiciário? Sim, nós temos órgãos que desempenham um trabalho primoroso, né? A gente tem o PROCON, quer dizer, o consumidor ele pode fazer uma reclamação no PROCON, e a gente também tem na própria Agência Nacional de Saúde, por meio da notificação de intermediação preliminar, a famosa NIP. Mas qual o grande problema disso? Quando você lida com uma situação de saúde, tem um fator que ele é preponderante, que é o tempo. O tempo é preponderante numa situação de saúde. Então, qual o grande problema? Esses órgãos, embora façam um trabalho ótimo, eles não são dotados, eles não têm um atributo que é a coercibilidade. A gente precisa de coerção para fazer valer os nossos direitos nesse tema. E você só vai conseguir isso se você alçar ao judiciário. O judiciário vai ter esse poder de coerção, de compelir o plano ao cumprimento. E aí eu estou falando daquela ordem mesmo. Determino que seja fornecido o medicamento, determino a realização da cirurgia sob pena de. Sob pena de é uma penalidade. Então, o grande problema é esse. Tem opção, mas para poder fazer valer, de fato, eu entendo que em determinadas situações vai ser necessário alçar a questão ao judiciário, sim.
Eu fiz várias perguntas juntas, Fabrícia, só para a gente não perder o gancho. Como é que fica o SUS? Como é essa busca dos pacientes que não têm plano de saúde? Como eles chegam no SUS? Tem uma fila? Tem um lugar que ele vá diretamente? E se o SUS, depois eu queria que o Rodrigo completasse, se o SUS não fizer o papel dele cumprir, como é que fica isso na parte, né, do judiciário? Então, o Fabrícia. paciente, quando chega no SUS, ele chega via clínica da família. Como é isso? Determinado lugar onde eu moro, existe geograficamente ali determinados setores que são cobertos por uma clínica da família. O paciente vai chegar na clínica da família, vai fazer o cadastro, ele vai estar inserido no sistema SUS. A partir daí, ele vai passar num médico que é o médico da família, que é um médico formado em medicina, com residência em clínica da família, que eles têm a capacidade, pela própria formação deles, de tratar as patologias mais básicas da psiquiatria. Então, às vezes, o paciente tem um transtorno de ansiedade, uma depressão leve, e eles conseguem ser tratados por esse médico da família. Determinado momento onde o médico da família entende que aquilo precisa ser visto por um psiquiatra, eles são encaminhados por uma guia de referência e contra-referência a um setor especializado, ao médico especialista. Isso acontece com pneumo, isso acontece com cardiologista, com todo mundo. Chegou no médico psiquiatra, que é um médico especialista, e até aí tem uma fila, né? Às vezes o paciente fica meses esperando, muitos meses, gente. Fica esperando para conseguir uma consulta no psiquiatra. Nesse momento, ele muitas vezes ele perde a motivação, desiste, mas enfim. Quando ele chega ao psiquiatra, ele vai fazer esse tratamento. Lembrando que ele vai ter uma consulta hoje, ele vai ter uma consulta dali um bom tempo de novo, pela própria demanda. E existe também os CAPs, que são o Centro de Atendimento Psicossocial, que é um centro multiprofissional, onde eu tenho assistente social, a psicóloga, o psiquiatra, que também ele vai encaminhado pela clínica da família quando a gente entende que aquele paciente é um paciente psiquiátrico que precisa de um contexto maior de cuidado. E a partir daí ele vai ser acompanhado pelo CAPS, né? Lá tem reuniões, tem atividades com fono, terapeuta ocupacional. A dinâmica é boa, né? A questão é a demanda, o tempo, como o Rodrigo falou, o tempo A fila, né? na fila, isso. Uma situação de crise, né? Uma situação de crise, uma situação emergencial, o tempo é uma questão aí, né? E aí, doutor Rodrigo, esse tempo, né? A gente está com um paciente, por exemplo, numa crise, precisa ser internado, não tem vaga no hospital psiquiátrico. O que essa pessoa pode fazer? O que esse paciente, a família pode recorrer? Na questão... É importante a pergunta, exatamente o que a doutora Fabrícia falou. Vai obedecer a mesma dinâmica. O que vai mudar é a listagem. Vai ter lá a listagem dos procedimentos obrigatórios cobertos pelo SUS. Então, se frustrado, né, se o consumidor não conseguir o tratamento devido, ele também, claro, ele vai poder alçar aquela discussão ao Poder Judiciário. É a mesma dinâmica, só vai mudar a fonte que vai ser consultada. Mas essa lista do SUS, ela é diferente da lista da INSS? Ela difere. Elas têm as suas particularidades, né? Até pela própria dinâmica do negócio. Doutor Rodrigo, então, quais as mudanças que você acredita que deviam ser encaradas, né, pelos planos de saúde para tentar mudar esse cenário, né, de judicialização, de dificuldade, porque é desgastante, né? Ninguém quer ter um problema e na hora que você precisa usar o seu plano, você encontrar uma barreira. Principalmente nesses casos, né, que é uma crise, que é muito difícil e acho que os recursos, pelo que a doutora Fabrícia falou, são bem menores, né? Porque mal ou bem, se você passar mal, você vai para um hospital, vai para uma emergência e você consegue ser atendido. Aí, de repente, você tem uma crise, acho que as pessoas nem sabem, né, aonde procurar. Vai levar para o hospital normal? O que acontece? Eu acho que a gente tem que aprimorar esse debate, né? Eu acho que a gente tem que colocar todos à mesa e numa comunhão de esforços chegar num denominador comum, nos órgãos públicos, consumidores, os planos de saúde.
Porque a gente está falando, inclusive, aliás, a gente falar isso em pleno 2025 parece brincadeira, né? Inserção. Quer dizer, inserção já devia ser algo que estivesse na veia de qualquer sociedade democrática. A gente está falando aqui de pessoas que precisam de acolhimento, né? Então, assim, é uma outra janela aqui que eu estou abrindo, mas ela é importante também, porque hoje a gente vê uma sociedade que a intolerância está imperando, né? E conceitos e atitudes que já deveriam estar enraizadas há muito tempo voltam à tona com força, demandando uma resposta enérgica dos poderes públicos, né? Não estou falando aqui só em relação à saúde mental, a gente tem questão de racismo, é inconcebível a gente ainda Essa altura falar sobre lidar com isso. isso. Doutora Fabrícia, e qual a sua opinião em relação a o que a sociedade mesmo pode contribuir para essa questão dessa melhor abordagem da saúde mental, dessa inclusão que o Rodrigo falou? Eu acho que o que o Rodrigo falou é primordial, né? É trazer os debates, trazer o tema à tona, falar de saúde mental. De uns tempos para cá, eu acho que isso vem crescendo, né? A fala sobre saúde mental tem crescido, mas ainda existe muito estigma, muito preconceito. Então, vamos falar sobre saúde mental. Eu tenho depressão, eu tenho TDAH, eu estou dentro do espectro autista. As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar, porque se sentem, é lógico, excluídas, né, de todo um sistema. Então, eu acho que desse modelo que a gente pode falar é que a gente precisa de mais debates, mais falas. A gente precisa trazer a doença mental como uma doença de qualquer outro aparelho. Como a gente tem doenças cardiológicas, a gente tem doenças pulmonares, a gente tem doença mental também, né? E por que ela é tratada diferente, né? Pelos planos de saúde, pela população, por todos os lugares por onde a gente vai, saúde mental ainda tem um estigma. Eu acho que é por aí. Doutor Rodrigo, e a legislação brasileira? Qual é o avanço que ela está tendo em relação a esse tema? Bom, eu acho que há um avanço de fato, se a gente considerar que o principal diploma, né, que rege essa relação, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele já tem 35 anos de código. E é um instrumento valiosíssimo, né, um instrumento importantíssimo à tutela dos direitos do consumidor. Por quê? Aí eu vou citar aqui Rui Barbosa. Não tem aquela história de você tratar os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente, mas na medida exata da sua desigualdade. Tratar desigualmente os desiguais na medida exata da sua desigualdade é o que o CDC faz. Porque a relação, pensa no seguinte, eu, Rodrigo, advogado, sou uma pessoa física, imagina eu duelar juridicamente com um plano de saúde. Ou qualquer outro prestador de serviço. Imagina um poderio econômico. Eu não consigo. Né? Imagina o conhecimento técnico. Eu sou leigo em medicina, eu não entendo. Como é que eu vou, né? Como é que eu vou estabelecer um conflito com fundamentos que eu não detenho enquanto consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, ele equaliza essa relação. Como? Ele traz vantagens processuais importantíssimas, valiosas. Tipo, o prestador de serviço ele vai responder objetivamente, independentemente de culpa. Ele inverte o ônus da prova, quer dizer, a dinâmica processual ela é favorável ao consumidor. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Bem, doutora Fabrícia, a gente tem ouvido falar muito, né, sobre tratamento com cannabis para algumas doenças. Eu realmente não sei quais doenças a cannabis pode ajudar, né? Qual terapia, enfim. Queria que você explicasse para a gente para que se destina, assim, né, esse tratamento e aí como também tem essa dificuldade, né? Porque a cannabis não está no rol e aí tem esse entrave
E como é que se faz, como é que procede quando um paciente está com um receituário, né, uma indicação médica para o uso da cannabis? Então, falando da parte médica, eu até gostaria de saber como isso passa para vocês, mas a gente sabe, por evidência científica, que a cannabis é eficiente para alguns tratamentos já aceitos, né, aqui no Brasil pela Anvisa, que é os distúrbios do sono, a ansiedade. Ele é super bacana para o autismo, para algumas demências. O transtorno de ansiedade, a gente tem grandes vantagens também com a cannabis. Porém, a epilepsia, né, que desde o começo foi a porta de entrada aqui no Brasil, a gente prescreve para o paciente entendendo que é uma medicação de custo elevado, né, que a maioria dos pacientes não tem condições ainda de adquirir. Então, a prescrição sai do nosso consultório com a ideia de que ele possa adquirir comprando essa medicação. Existe na farmácia já algumas marcas, né, alguns laboratórios que vendem em farmácia o canabidiol. Porém, a maioria dos pacientes não tem acesso a isso. É uma medicação ainda muito cara, né? Muito cara. E a manutenção dela, porque você precisa do uso muitos meses, né? Então, a manutenção dela é uma coisa cara. E aí o paciente muitas vezes compra um frasco e para de tomar, porque ele não tem como dar essa né, o continuidade. tratamento, né? E aí, doutor Rodrigo, como é que isso, na sua experiência, você vê quando chega esse paciente, né, para pedir isso na operadora? É interessante o que a doutora Fabrícia falou, né? Porque essa questão da cannabis, ela já remete a um tema polêmico, né? Então, ela já nasce polêmica. Então, reiteradamente, a gente acompanha, a gente até teve um caso, né, recentemente, que a gente se deparou com isso, de negativa. E negativa porque não está no rol, né? Mas, sabidamente, como a doutora Fabrícia falou, é um medicamento que tem um efeito imediato para determinadas doenças, né? E que os planos não aceitam, né? É sempre uma dificuldade. E afora outras questões que envolvem também a importação, desembaraço, quer dizer, tem toda uma problemática envolvendo esse tipo de medicamento. E, assim, a judicialização tem aumentado muito em relação a esse tema, porque acaba se tornando a única maneira de ter disponibilizado um tratamento que efetivamente vai trazer melhora. Sim. Pro consumidor. Já é comprovado, né? Sim, já. Então, ele entraria naquelas opções que foram dadas sim. Ele já, em relação ao rol, né? Já teriam todos os elementos que consubstanciam a quebra do rol. É porque a gente não tem um processo, né, administrativo que você, dentro da própria ANS, né, que você subsidie essas informações para que você comprove que isso está no rol, né? Que não está no rol, mas que é Acho que é necessário, provado né? cientificamente, enfim. Quer dizer, é uma estrada muito longa, né? Você não resolve isso administrativamente, né? Pois é. Porque você vai ter uma negativa e depois você vai ter que provar tudo isso, né? Os estudos, enfim, aqueles pontos que foram elencados pelo STJ. E será que o plano de saúde, eles estão realmente preocupados com a saúde mental dos seus beneficiários, né? E o que está por trás dessa negativa? Qual é o direito desse paciente? Porque... Por que negar, né? Porque é custo? O que é? Bom, eles deveriam estar, porque saúde é uma coisa séria, né? Saúde é um direito fundamental lá consagrado na nossa Constituição. Saúde remete à vida, né? Que é o bem jurídico mais importante tutelado pelo nosso ordenamento. Então, deveriam estar preocupados, né? Até porque... Se a gente for pensar, qual é a grande alegação dos planos? É o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Agora me explica como serve de argumentação o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, se a gente recentemente acompanhou
O reporte dos operadores de saúde em 2024 tiveram lucros exponenciais. Nossa conta não está fechando. Agora, imagine se houvesse, de fato, equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Aí os planos de saúde virariam a Tesla, né? A gente tem uma questão que surgiu, eu aqui leiga falando sobre isso, mas que meus pacientes trazem muito, que é a questão da coparticipação, né? Também. Que em determinado momento, depois de 30 dias de internação durante um ano, o usuário tem que recorrer, tem que passar a contribuir 50% do valor, né, da internação. E eu fico me perguntando aqui, sem saber muito a respeito, mas eu fico me perguntando o quanto uma internação psiquiátrica não é uma internação das mais caras. Ela não é. Quanto a doença psiquiátrica ainda é vista com estigma, né? Por que isso com as doenças psiquiátricas, se as outras doenças não têm isso, né? Não tem mais que 30 dias. Não tem um CTI, não tem remédios A internação absurdos. Psiquiátrica não é uma das mais caras, né? Se a gente for pensar, não é mesmo. Em termos de aparelhamento. Em termos de recursos, de aparelhamento, né? Dos recursos. E ainda assim, existe essa questão da coparticipação. Um ótimo ponto. Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nisso. Mas é bem interessante o que você falou, porque realmente ali a pessoa está precisando de cuidado, né? E às vezes é mais cuidado, terapia, né? Tudo que envolve ali para trazer a pessoa de volta, do que propriamente um CTI cheio de remédios e de recursos e de máquinas. É bem interessante isso, doutora Fabrícia. Eu queria aprofundar um pouquinho mais o debate em relação, assim, ao paciente, nesse caso. Qual é o primeiro sinal de alerta que indica que a gente precisa procurar um psiquiatra ou procurar uma terapia, um psicólogo para cuidar da nossa saúde mental? Eu acho que isso depende de uma porção de fatores, né? Enfim, idade, o que você faz e tudo mais. Mas vamos entender num contexto geral que o sofrimento psíquico é o ponto de partida para que você procure um médico. Se a pessoa está em sofrimento, ou se alguém muito próximo à pessoa está entendendo que essa pessoa está em sofrimento, aí pensando um pouco mais para frente, se ela oferece risco de vida para si ou para outros, né? Mas aí a gente já está pensando num momento já mais agravado. Mas eu acho que o ponto de partida para procurar um profissional de saúde mental, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicólogo, vai ser o sofrimento psíquico daquele adolescente, daquele adulto, daquela criança, o quão disfuncional ele está naquele momento, pensando naquele conceito que a gente fala de saúde mental ser um bem-estar, onde eu consigo lidar com todos os setores da minha vida. A partir do momento que eu não estou mais lidando bem com todos esses setores, alguma coisa precisa ser feita, né? E eu acho que aí é a hora de consultar um profissional. Doutor Rodrigo, a gente tem ouvido falar, e eu tenho alguns clientes, né, que eles vivem reclamando porque depois de passar toda aquela luta, né, para conseguir a autorização, a luta não terminou, né? Tem toda uma documentação que você tem que enviar para o plano de saúde, laudo de 3 em 3 meses. Isso é correto pedir para todas as doenças esse laudo de 3 em 3 meses, nesse curto espaço de tempo? É uma batalha, né? Mas você tem que ganhar a guerra. Bom, vamos lá. Em alguns casos, algumas doenças, ela tem de fato uma predeterminação de você ter que revisitar esse laudo num determinado lapso de tempo. Pegando só o gancho aqui, exemplo, eu acho que isso aqui também é um assunto que a gente pode reservar para um momento apropriado, até para a gente aprofundar o tema. No caso, por exemplo, do espectro autista, caiu, né? Havia uma exigência dos planos de saúde de ter que revisitar o laudo a cada 3 meses. E agora isso não existe mais, né? De acordo com a jurisprudência, aquele laudo ele seria definitivo. E também pelo aspecto médico, né, doutora? A gente vai entendendo que o espectro autista é uma condição, né? Ele entra dentro dos transtornos do desenvolvimento neuropsicológico, ou seja, é uma condição que
pessoa nasceu e vai permanecer nessa condição. Então, entendendo que isso não vai mudar, que inclusive em alguns lugares da legislação ela entra, né, nos critérios de IPCD, de pessoa com deficiência, as patologias que se enquadram nesse lugar da pessoa com deficiência, ela vai ser definitivo, o laudo vai ser definitivo, né? Uma vez que eu possuo essa característica, né? Uma vez que eu possuo essa condição é imutável, então eu vou continuar permanecendo com esse laudo, não precisa ser renovado. Não faz sentido ser renovado. Não faz sentido ser renovado. Está convidada já para o nosso próximo podcast. Vamos. Então, vamos à pergunta da audiência. A gente está falando de um paciente que descobriu um câncer agressivo e teve que entrar na fila do CISREG, mas o câncer era tão agressivo que ele esbarrou na questão tempo, que a gente já falou aqui, né? Essa questão tempo era primordial para que o tratamento começasse e salvasse a vida desse paciente, né? E a família acabou tendo que entrar na justiça contra o Estado, né? Para que ele disponibilizasse o tratamento no INCA. Isso, como é que funciona essa questão do CISREG, da fila, do Estado e de acionar o próprio Estado? É legal a gente falar nisso também em relação ao cidadão frente ao SUS, né? Como eu tinha falado anteriormente, o tempo, quando a gente está falando de saúde, o tempo é um fator preponderante, crucial. Quer dizer, o caso que você está me relatando, não havia tempo, né? O tratamento precisava, às vezes, precisa do tratamento, precisa submeter a um procedimento cirúrgico, e essa burocracia, né, às vezes inerente ao sistema, ela não se coaduna com a necessidade da pessoa. E aí não tem jeito. É a mesma dinâmica do consumidor em relação ao plano de saúde. No caso, agora o cidadão ele vai se valer também, né, de uma tutela para conseguir o tratamento imediato, né? E com aquilo que eu falei também, com aquela dose de coerção, de fazer valer. A dinâmica é muito parecida. E aí ele vai procurar um advogado que Sim, possa ou entrar no caso até, perfeito, ou até o próprio, a Defensoria Pública, né, se essa pessoa não tiver condições de arcar com os custos de um advogado, a gente tem a Defensoria Pública no Estado, da União, justamente para atender essas pessoas. Que é um órgão, então, que a pessoa vai... Eu estou perguntando isso porque eu sou perita, né, do INSS, e eu vejo muito essa questão dos pacientes perdidos no tempo. Sim. Então, a pessoa chega com uma metástase, por exemplo, ou uma pessoa chega muito terminal e ela nem começou o tratamento daquele câncer primário. Teve um câncer de mama, mas já vem com metástase óssea, metástase cerebral, porque ela nem começou a fazer ainda a quimioterapia, que existe no SUS, o serviço existe, mas conforme o tempo, e outras coisas, fraturas que não consolidam de maneira correta porque não teve tempo de chegar ao ortopedista para fazer a cirurgia, a gente vê muito, e eu vejo que falta informação do que fazer, da onde ir. Essas pessoas não sabem que elas têm a Defensoria Pública, que elas podem recorrer a um advogado, que pode ter uma liminar, falta muita informação. A informação realmente falta, né, para as pessoas. E esse é o nosso objetivo aqui nesse podcast, né, a gente falar de saúde, de direito e de acolhimento, né, dessas pessoas que realmente falta informação, né? Não tem acesso a esse tipo de informação. A gente está chegando aqui no final do nosso podcast e eu queria... agora que está ficando bom, né? Eu queria que vocês deixassem a mensagem, né? Para quem está enfrentando esse problema. A principal mensagem, o que vocês deixam de mensagem para essa pessoa que precisa ser acolhida, que precisa de informação? Doutor Rodrigo. Olha, mentalizem o seguinte... Sejam incansáveis, sejam insaciáveis com os seus direitos. Procure entendê-los. No caso de dúvida, procure um suporte técnico de um especialista. Adorei, obrigado. Obrigada. Doutora Fabrícia. Eu acho que eu fico aqui pensando em
o quanto as pessoas desistem, né? E eu trago essa ideia de que não desistam da sua saúde mental. Porque desistir da saúde mental é desistir da própria vida, é desistir de todos os aspectos da sua vida. Se a sua saúde mental não tá boa, nada mais vai fazer sentido para você. Então, que não desistam, que saibam que têm direitos, que saibam que têm caminhos e que procurem profissionais adequados para isso. Obrigada. Adorei. Gente, eu adorei também. Eu Obrigado. agradeço aqui a doutora Fabrícia, o doutor Rodrigo, pelas suas Obrigado. contribuições valiosas. E a gente percebe, né, que como o diálogo é essencial para a gente abordar esses desafios, essas soluções, né, tanto de saúde como de direito, né? Eu espero que nossos ouvintes eles se sintam mais informados e capacitados nas suas jornadas, né? E na próxima vez a gente vai continuar discutindo o nosso podcast, no nosso Entre a Lei e o Cuidado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.